Sejam muito bem-vindos a esse canal, a esse vídeo, que a gente sempre faz vídeos com mandalas para as pessoas desenvolverem o autoconhecimento enquanto assistem os vídeos. E se você quiser se autoconhecer, você pode ficar assistindo nossos vídeos, que toda vez que você assistir, você vai desenvolver seu autoconhecimento. E vai ajudar muito para você não perder a gente de vista, se você se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Antigamente eu estava fazendo em média um vídeo ou dois por dia. Agora a gente recebeu orientação que as pessoas não estavam conseguindo assimilar tudo. Então a gente está fazendo um vídeo por semana. Então é isso, pessoal, vamos ao vídeo. O caráter é o conjunto de características que forma a nossa forma de agir e reagir às situações. É a nossa espiritualidade e ela cresce com a nossa evolução espiritual. Isso inclui nossas qualidades e nossos defeitos. São as boas e más qualidades da personalidade. É a nossa conduta que tem relação com a moral. E a moral são os conceitos de certo e errado que existem na nossa sociedade. Nosso caráter é tanto nossa maneira de agir com a moral, assim como agir sem ela. Ou seja, existe o bom caráter e o mau caráter. O caráter é nossa maneira de ser, de agir e de pensar. E de sentir também. E sendo que isso é o que a gente é, então é nossa personalidade, que é única e não existe outra igual. A personalidade é o nosso conjunto de qualidades interiores, psicológicas. E elas determinam nosso pensamento, nossas emoções e nossas ações, que também recebem influência dos astros e dos orixás, ou dos signos também, do horóscopo oriental e ocidental. Assim como nossa personalidade também adquire características por causa da nossa luz, que ilumina as características boas das nossas qualidades. Ou a escuridão, que mostra as nossas qualidades negativas, ruins. Porém, é importante a gente entender que as pessoas boas, elas são mais bondosas e tem uma parte ruim menor. E as pessoas ruins têm uma parte boa que é menor que a parte ruim. E todo mundo tem o bem e o mal dentro de si. É como diz aquele ditado: existem dois cachorros dentro de mim. Um é bom e outro é ruim. E qual que eu decido alimentar? A pessoa que tem um mau caráter, ela é egoísta, perigosa e desonesta. E faz tudo para se beneficiar. Para ela o que importa é o interesse, em tirar alguma vantagem do outro. Ou de uma situação, que é uma pessoa fria e materialista. Ou seja, ela dá mais importância para o material e muito pouca para o espiritual normalmente. E o espiritual que a gente está falando não é referente à religião. Que religião pessoas boas e más têm. Mas a espiritualidade no sentido de bondade, das coisas serem mais boas dentro dela do que ruins. Porém, a pessoa que ela é má, ela pode mudar e se tornar uma pessoa boa. Primeiro ela precisa querer. Depois ela precisa de ajuda espiritual para ela enxergar tudo que ela tem que enxergar. E isso dá para fazer muito rápido. Que são as características negativas dela. E assim ela se torna uma pessoa boa, positiva. Então a melhor coisa que uma pessoa egoísta, materialista pode fazer é ir numa igreja ou num local espiritual do bem e pedir ajuda espiritual para ela sair da escuridão, para ela ir para a luz, para ela ir para a bondade, para o bem, para as coisas boas. Ter um bom caráter, um caráter elevado. A pessoa que é mau caráter, ela não age da mesma forma que ela pensa e do que ela sente. Contando que ela sente coisas negativas, porque ela é uma pessoa negativa e não gosta dos bons sentimentos. Então ela está na neutralidade ou na negatividade de emoções. E essas pessoas, elas são manipuladoras, elas gostam de ter o controle, de dominar a situação e os outros. A nossa índole, ela nasce com a gente e ela tem a ver com todo o progresso que a gente tem espiritual, de tudo que a gente já vivenciou desde que a gente foi criado por Deus. E a nossa espiritualidade, que faz valer essas qualidades, que traz elas para a gente usar, que é o que acontece se a gente estiver totalmente na luz, onde a gente possa estar, no nosso máximo de luz que a gente conseguiu com a evolução espiritual.
E ela pode mudar e melhorar na nossa vida toda. A gente trabalhando o autoconhecimento e a evolução espiritual. E a gente pode progredir muito, demais, usando a lei de atração. Podemos, inclusive, atingir o Nirvana. E no site Espiritualismo Uno, espiritualismouno.com.br, a gente tem diversas práticas para as pessoas atingirem o Nirvana e se autoconhecerem também. E ligado a esse conceito de caráter, de personalidade, de elevação, tem a moral. Que a moral é justamente os conceitos da nossa sociedade de certo e errado, de bom e ruim, de justo e injusto. E a pessoa que é bom caráter, ela se preocupa com o que é certo e também com o que é bom, de acordo com seus próprios conceitos e dos conceitos que ela aprendeu na sociedade. Porque muitas vezes nosso raciocínio pode nos levar a enxergar coisas que a sociedade não mostra. Assim como a gente pode cair no erro de achar que certas coisas são certas quando não são, que são boas quando não são, e que são justas como não são. E isso, pessoas manipuladoras, mau caráter, elas podem induzir a gente a pensar que coisas erradas são certas, porque elas não são verdadeiras e elas manipulam e mentem. A pessoa que é mau caráter, ela não visa se o outro vai sofrer ou não, ela visa o interesse dela, o que ela quer. E muito dificilmente ela não vai passar por cima do outro, deixando ele sofrimento, para fazer o que ela quer. E isso está longe de ser a bondade. Que a bondade nasce no nosso coração, que é a nossa fonte de emoção. É onde o divino que existe em nós se manifesta, e também é onde Deus se manifesta, que é o que traz os sentimentos bons, agradáveis, gostosos, que é gostoso sentir. E é isso que é felicidade. Então a gente pode ver que a nossa felicidade está diretamente ligado à nossa bondade, ao nosso amor. Sentimentos bons e gostosos é amor, e é o que nos leva a fazer o bem, a nos importar com o outro. O que é certo e errado, geralmente, ele vem pela nossa sociedade e pelas nossas religiões. E por isso, justamente, elas falam muito de ética e de moral. Por exemplo, no catolicismo, as regras são ditas para as pessoas não pecarem, para elas não fazerem o erro e atingirem e serem virtuosas. Só que o conceito, muitas vezes, de pureza ou do que é bom e certo é muitas vezes deturpado, achando que castidade é uma virtude e que o santo, para ser considerado santo, ele tem que ter castidade. Isso não influi se a pessoa é boa ou ruim. Por isso, justamente, a gente vê isso como uma coisa que não é exata. Mas da mesma forma, as outras regras, muitas regras certas, elas ajudam a pessoa a ficar no caminho do bem e do autoconhecimento, porque a prática do bem, ele traz autoconhecimento. Inclusive no caminho budista, muitos preceitos são da pessoa fazer a bondade e não fazer a maldade. Tanto no comportamento, nas ações, no pensamento, nas intenções. E isso define o caminho que leva para o Nirvana do nobre caminho óctuplo proposto pelo budismo, que é o caminho de autoconhecimento. Onde, junto com a meditação e a atenção plena, os budistas eles praticam o bem, pelo menos. O caráter, ele é uma coisa que está ligada à ética e traz uma marca para a gente. E nosso modo de ser, ele vai mudando durante a vida, seja por influências que a gente recebe externas da sociedade, dos amigos, da família, ou pela nossa própria transformação interior, pelo nosso autoconhecimento. O autoconhecimento nos leva a uma mudança positiva na nossa vida, que ela muda para melhor. E por isso é muito importante a gente estar comprometido com o caminho de evolução espiritual, de buscar a nossa evolução espiritual. E é extremamente importante a gente aprender a gostar de evoluir espiritualmente. Isso ajuda demais a nossa vida, porque ela melhora muito. E porque a gente tem que aprender as coisas que trazem evolução. O que a gente é por dentro, nossa personalidade, nosso caráter, ele se manifesta no mundo físico por nossas ações. Mas o que comanda é nossa alma. Nossa alma que tem qualidades interiores, boas ou ruins. E quanto mais bondoso a gente mais luz a gente tem. E o que determina nossas atitudes são nossos pensamentos, nossas emoções, nossos desejos e nossa vontade.
que é o que existe em nossa alma, que faz a gente agir de determinadas formas. Então o caráter é a manifestação da nossa alma. Buda ensinava que quando a gente vai bem na vida, a gente se purifica, que a gente está fazendo o caminho de autoconhecimento. Agora, se a gente faz o mal, a gente cria karma e sofrimento para o nosso futuro. As pessoas más, elas fazem o mal, e as pessoas boas, elas fazem o bem. Porque as pessoas bondosas gostam do bem e as maldosas gostam do mal. E a gente pode se moldar para a gente ser o que a gente quiser nessa vida, pois tudo existe dentro da gente. Porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança. E quanto mais a gente melhora o nosso caráter, mais parecido com Deus a gente fica. Mas a gente nunca vai chegar a ser como Ele, pois como está escrito na Bíblia, né? Só Deus é perfeito. E a gente vai infinitamente atrás dessa luz, melhorando cada vez mais e mais. Mas como Deus é infinito, o caminho e tudo que Ele criou é infinito. Então nossa evolução espiritual também é infinita. Então a gente nunca vai chegar a ser como Ele, mas a gente tem uma sementinha de Deus dentro da gente, que ela nos faz evoluir espiritualmente. E a gente, através do autoconhecimento, a gente pode se moldar para a gente ser o que a gente quer. Se a gente quiser ser um iluminado, a gente pode. Se a gente quiser ter as qualidades interiores de grandes seres, que a gente gostaria de ter igual, a gente também pode. Muitas vezes nossos sonhos e as coisas que a gente quer são conseguidas com autoconhecimento e atitudes exteriores também. Mas quando a gente está numa prática de autoconhecimento, melhorando o nosso caráter, a gente tem que estar aberto para mudança, não fechado para mudança. Porque evoluir é mudar para melhor, é sair do nível inferior e para outro superior. Mas a gente nunca deve nos achar superiores por causa de nosso caráter. Isso é uma forma de status. E a gente querer ser melhor que os outros, eles muitas vezes nos levam à arrogância, ao orgulho e à vaidade. Por isso a gente nunca deve se comparar com os outros, nem para nos sentir superior e muito menos para nos sentir inferior. Mas sim respeitar que cada ser é único e que Deus criou cada pessoa diferente. Então é impossível sermos iguais, então somos todos incomparáveis. E quando a gente vai contra uma realidade, muitas vezes a gente vai a favor do nosso ego, porque a realidade nos liberta do ego. Então, a gente se achar superior é uma ilusão. A gente tem que saber que as pessoas são diferentes e respeitar diferenças com essas pessoas, principalmente com a ideologia que elas têm, com o time que elas torcem, com a religião que elas têm, com suas ideologias, seus conceitos de certo e errado, que muitas vezes são diferentes dos nossos, mas é importante a gente aceitar isso, porque é a realidade como ela é, cada ser é único. E existem trilhões de caminhos para as pessoas seguirem, tanto religiosos como não religiosos, filosóficos ou até morais, que não tem a ver com uma fé específica. O mundo ele é feito de diversidade. E a autoestima ela é uma coisa muito importante, mas que não deve ser melada com as sensações do nosso ego, mas sim com a nossa valorização. E quando a gente se valoriza, é importante a gente valorizar os outros também, porque quando a gente só valoriza a nós mesmos e não valorizamos o outro, é porque muito provavelmente a gente está no ego, está no orgulho, na vaidade ou na arrogância. E todo mundo tem suas qualidades, as pessoas boas e más. E Deus fez o mundo assim, que Ele permite as pessoas viverem o bom e o mal. E quem é a gente para questionar o entendimento que Deus tem de tudo? Que conhece tudo, que tem uma sabedoria e um conhecimento infinitos sobre tudo que existe. E tudo que existe é infinito. A nossa alma é que comanda a gente, que comanda nosso corpo, que através do cérebro comanda nosso corpo, porque como a gente viu, o cérebro ele não é o que nos faz pensar, ter emoções e agir, mas sim é um captador da alma, que a alma é que manda os comandos como a gente deve ser, dentro das limitações que a gente tem de um corpo físico, porque viver em dimensões mais elevadas, o nosso poder de ação é muito maior. O cérebro é como um computador, que os neurônios eles passam eletricidade, correntes elétricas de um lugar para outro.
E nosso corpo é como um computador, que ele é elétrico. E nosso caráter, ele é melhorado com a nossa evolução espiritual, com o nosso autoconhecimento. E é importante a gente evoluir espiritualmente para a gente conseguir cada vez ser mais feliz. Não para a gente se achar melhor que os outros. Falando, eu tenho caráter e aquela pessoa não tem. Fazendo críticas desse tipo para a pessoa. Isso são formas que o ego tem de fazer o outro parecer inferior para ele se sentir superior. E uma maneira de acabar com esses pensamentos é enxergar o sentimento de inferioridade que a gente tem por dentro, que o desconhecimento de sentimentos de inferioridade interiores, eles são tentados compensar pelo nosso ego, sem que a gente perceba, de tentar nos engrandecer para a gente acabar com esses sentimentos inconscientes, que a gente não tem consciência de querer a superioridade. E o ego inflado, ele só toma um espaço da nossa felicidade. Quanto mais a gente tem nosso ego inflado, menos feliz a gente é. E o que importa realmente nessa vida é a gente ser feliz. Isso é muito bom. E quanto mais feliz, mais evoluído, melhor. Por isso é importante a gente atingir o Nirvana. Para a gente ser extremamente feliz, para a gente ser pleno, gozar de sentimentos maravilhosos. E isso é uma felicidade muito grande. A gente pode não ser iluminado, mas a gente pode nos transformar num iluminado. E quanto melhor é o caráter da pessoa, mais ela deseja o bem para o outro. O caráter é o que a gente é por dentro. E como a gente ensina na espiritualidade, né? O que importa é o que está dentro. Mas nossa sociedade, ela se importa demais somente com o que existe de fora. Então a gente é educado desde cedo pela TV, pelos meios de comunicação, pela família, por diversas fontes, que a buscar pessoas fisicamente bonitas, mas não psicologicamente bonitas. Não com bom caráter. Geralmente as pessoas priorizam a beleza. Isso para não falar outras coisas, né? Que muitas vezes as pessoas namoram por status, por dinheiro. Isso é comum até mesmo nas escolas, quando uma menina ela namora com o popular da escola, que é para ela também ter status e ganhar evidência. E isso não é coisa de caráter elevado fazer. Em contrapartida a um bom caráter, existe o contrário, que é o mau caráter. O bom caráter, ele busca o bem e ajudar os outros, na medida do possível, ou da bondade, mas muita coisa pode atrapalhar, como a preguiça e outros problemas. Já o mau caráter, ele causa danos às pessoas, e isso é muito certo. E a gente se relaciona por afinidade. Então, pessoa boa tem afinidade com pessoa boa, mas nem sempre. E muitas vezes a pessoa má tem qualidades que a pessoa boa também tem, e isso causa afinidade. Isso pode ser ruim para a pessoa boa, porque ela pode, sei lá, namorar, ter um amigo que é uma pessoa ruim, negativa, que faz o mal e pode prejudicar ele, inclusive em competições besta, querendo ser melhor que ele, ou até mesmo tirar vantagem. Pois uma pessoa boa e uma pessoa má, elas podem ter gostos em comum, mas não o fato de uma ser boa e a outra ser ruim. E como a pessoa ruim ela não demonstra o que ela pensa, o que ela sente, isso significa que ela pode prejudicar muito a nossa vida, principalmente nos afastar de coisas que são boas pra gente. Porque para essas pessoas o que é mais importante é realizar o poder, fazer o que elas querem de verdade, sem sentimentos com isso. Por isso que elas prejudicam o outro para conseguir o que elas querem, sem se importar, sem se assumir e dando justificativa para tudo que ela faz de errado. E muitas vezes acusando os outros e manipulando porque o outro se sinta errado. São pessoas que não admitem geralmente o que elas fazem. Isso é uma falta de consciência. E é justamente a consciência que pode fazer uma pessoa má se tornar boa. Ela ganhar consciência. E para isso ela tem que enxergar tudo que ela fez de mal, de ruim. Todas as virtudes dela, né? As não virtudes que ela tem. O que ela faz de errado e de mal. Aí sim ela passa para o lado da luz. As boas pessoas, elas gostam e geralmente sentem amor. Sentimentos agradáveis e gostosos.
Já as más pessoas, elas vivem num vazio emocional. E quando surgem emoções, geralmente são emoções negativas. Uma vez ou outra ela pode sentir algo de positivo, mas o que predomina nela é o vazio. Em segundo lugar, as más emoções. E em terceiro lugar, ela pode ter alguma coisa boa, mais pequena. Geralmente, né? À medida que a pessoa vai tomando consciência, vai melhorando a bondade dela. Então é isso, pessoal. Vou parando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu achei bem interessante. E se puder, dá um joinha para ajudar a gente. Um grande abraço. Fiquem com luz, seres de luz. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up.